seria da seguinte forma. O William, então vou botar grupo 1, 2, 3 e 4. Eu já tenho todas as perguntas. Vocês iriam desenvolver as perguntas e formar mais 2 perguntas. Eu ia estar passando, lembrando que cada grupo vai ter um questionamento aí, um questionário diferente, como se fosse um questionário. Na apresentação, na live que vem, o William, ele ia montar a live dele. O que ele ia fazer? Ele não tem esse link que eu disponibilizei? Então, o grupo 1 ia me disponibilizar o link. Grupo 2, eu estou falando porque eu já fiz e já deu certo. Não é a primeira vez que eu estaria fazendo com vocês. Ia me liberar o link. Só que aí eu ia entrar em cada grupo para ver como é que estava o andamento do trabalho de vocês. Na próxima aula, vocês iriam me apresentar todos os questionários, né, que vocês irão estar resolvendo, mais formulando as perguntas. Em cima disso, eu estaria montando a prova, tá? Lembrando que vai ter questões, igual eu fiz da outra vez, vai ter questões da que eu estou disponibilizando para vocês, mais a questão que vocês iriam desenvolver, tá? Mas aí fica a critério. Esse trabalho ficaria valendo aí, como posso botar um e-mail que é a primeira e a segunda parte, e depois eu colocaria a prova valendo como 7, tá? Deu para entender como seria? E a outra opção, professora? A outra opção é dar todo o conteúdo em uma única avaliação. Na minha opinião, eu acharia melhor. Eu também acharia melhor. Todo o conteúdo numa única avaliação. Então, fechado. Uma única avaliação. Oi. Tudo para a gente estar fazendo uma novidade, né? Porque até mesmo naquele trabalho que a gente fez, né, na própria sala de aula, teve gente, aconteceu no meu grupo, que participou, legal, mas teve gente que nem se manifestou e praticamente, entendeu, levou em cima do outro. Entendi, Kiane. Então, tranquilo, sem problema nenhum. Né? Eu sempre sinalizo com você, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Então, por mais que esteja online, né, a gente precisa interagir, porque vocês interagiram tão pouco um com o outro, então vocês conhecem tão pouco os colegas, né, que estão com vocês aqui na live. Mas, enfim, sem problema nenhum, a gente segue o fluxo, dou a aula e a gente faz uma única avaliação no dia 27, tá? Vou colocar todo o planejamento lá direitinho. Outra coisa, então, fechado, uma única avaliação. Outra coisa, alguma pergunta sobre saúde da criança e adolescente? A prova que a gente teve, professora, eu particularmente esperava uma nota minha melhor, entendeu? Por isso que eu perguntei lá do grupo do gabarito, para poder ver aonde que eu errei, e porque ao meu ver, de 8 eu teria tirado 6. Entendi. Entendeu? É só você, então. A prova chega para você. É só você printar e me enviar que a gente tenta resolver da melhor forma. Mas o gabarito, ele só será liberado, como eu falei, desde o primeiro dia. Ele só será liberado depois que tiver a recuperação. Antes da recuperação, eu não libero, tá? Não, entendi. Isso queria só ter certeza mesmo que das questões que eu errei, porque dos 8 pontos, ao meu ver, eu teria tirado no mínimo 6. Entendi. Mas é só você me mandar que a gente tenta resolver da melhor forma possível, tá bom, William? Não, tá ok. Acabando a aula, eu printo e mando para a senhora, então. Show. Mais alguém tem dúvida? Não? Então vamos lá. Pode falar. Eu não ouvi, Mariane. Mariane ou Andressa que falou, eu não ouvi. Professora. Oi. Mariane. Oi, filha. Vai fazer igual a professora Maiara fez, mandar a nota de cada um no privado, das 2 somatórias? Tenho tempo para isso, não. A titia aqui não tem tempo para isso. Estou sendo muito sincera. Tenho tempo, não. Cada questão estava valendo um ponto? O quiz, cada um estava valendo 0,1. E a prova, cada questão estava valendo 1 ponto. Tá? Tá ok. Não tenho tempo. Imagine, gente, se eu fosse mandar 62 alunos para cada um... Ih, gente, tem não.
Tem não, tá? Tanto que a gente envia para vocês por e-mail para vocês verem a pontuação, tá? Um dia eu chego nesse nível aí da Mayra. Parabéns. Fala, minha filha, como é que você consegue? Porque eu não consigo. Não tem tempo para isso, não. Mais alguém tem alguma dúvida? Professora. Não, Josélia, eu vou estar te mandando também as minhas questões respondidas pelo WhatsApp, porque eu também achei a minha nota estranha, só mesmo para poder estar confirmando se é essa nota mesmo, para não ter que fazer recuperação à toa. Tá, Andressa, você pode me mandar amanhã, depois das 2h da tarde, tá? Quem tiver dúvida, amanhã, após as 14 horas, tá bom? Josélia, boa noite. Boa noite. Só para dizer que eu também não consigo fazer a prova na sexta. Tá, não tem problema não. O que nós iremos fazer? Como vocês estudam dia de terça e quinta, a nossa recuperação, então, é quinta-feira. Tá bom? Às 20h30. Vou falar com a professora Valéria. Então, aí, como vocês já estão programados, né, a fazerem as provas aí, né, as aulas terça e quinta, então vamos manter, tá bom? Que aí não tem como fugir, porque vocês já sabem da obrigação de terça e quinta, tá bom? Ótimo, então, ótimo. Eu vou só confirmar com a nossa coordenadora, com a Mary, para ver se eu posso estar fazendo desta forma. Mas eu acredito que sim, tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Show. Mais alguém tem dúvida? Dívida todos, né? Então, vamos lá. Essa matéria, gente, não pode ter falta, tá? Não entendi, professora. Essa matéria não pode ter falta. É uma daquelas matérias curtinhas que não pode ter falta, tá? Ah, tá ok. Professora, eu só não consegui imprimir a apostila hoje, né? Aí eu vou ter que assistir a aula de novo pra ver. Tá, qualquer coisa, Creuza, é só perguntar. Né? Porque epidemiologia, o que a gente vai falar um pouco mais, né, são das incidências, pandemia, endemia, né? As coisas que mais acometem. Então, a gente vai partir para esse lado, falar um pouco mais das doenças, tá bom? Não da doença em si, mas a relevância, o que leva ali, o que acomete, tá? Então, a gente começa a falar desde a história, né, da epidemiologia. Vou ser muito sincera, é uma matériazinha meio enjoadinha, né? A gente precisa ter um pouquinho de paciência. Eu tento ser dinâmica o máximo que eu posso, tá? Mas vamos lá, tá? A história da epidemiologia originou-se nas observações de Hipócrates, feita há mais de 2000 anos, né, que os fatores ambientais influenciavam na ocorrência de doenças, né? São aquelas doenças que mais acometiam. Então, ele acabou vendo as incidências, né? Quais as doenças que mais acometiam naquela época, né? De que forma eram contraídas essas doenças, tá? Aonde mais estavam tendo essas doenças? É como se fosse, né? Então, vamos botar ele pelo Covid, que ele surgiu na China. Então, quando ele veio para cá, ele veio como uma forma comunitária. Então, ele começou a ver aonde é que surgiu, né? Boa noite, professora. Boa noite, filha. Já podia entrar agora, tá, professora? Sem problema não, tá? Eu vou só desativar aqui o som de vocês, tá bom? Eu já sei que tem alguns alunos que vão ficar até as 20h30, né, aí, porque vai fazer a recuperação da Mayra, tá? Também já estou ciente, tá bom? E nos anos que foram ambientais, influenciados na ocorrência de doença, ou seja, acabou se observando também, né, muitas das vezes, por falta da higienização ou até mesmo da habitação, algumas doenças estavam acometendo. Então, dependendo daquela localização, então se identificava através disso, tá? Entretanto, foi somente no século XIX que a distribuição das doenças em grupos humanos específicos passou a ser medida em largas, né, das escalas.
É como se fosse, né? Qual é o surto que eu tenho aqui na Rua da Guia, que surto que eu tenho na Guarani, quais são as doenças que mais acometem. Então, começou a desmembrar, como se fosse uma descentralização. Então, começou a ver aonde é que estava tendo o índice de doença e quais eram as doenças que mais acometiam. A abordagem da epidemiológica, né, que compara o coeficiente, as taxas de doenças que subgrupos populacionais, tornou-se a prática comum no final do século XIX e no início do século XX. A sua aplicação foi inicialmente feita visando o controle de doenças transmissíveis e, posteriormente, no estudo de relação entre as condições e os agentes ambientais e a doença específica. Nada mais é que... Então, quando se teve, né, o controle das doenças transmissíveis, porque a gente vai ter aquelas doenças transmissíveis, né, que vai ser transmissíveis, que vai ser passado de um para o outro, então eu vou ter o vetor e ali o fator, e aí eu vou ter que vai ser transferido para as outras pessoas. Então, quais eram essas formas? Como elas eram contraídas, tá? Geralmente é mais por agentes ambientais, tá? Há condições que acabam se vivendo. Na segunda metade do século XX, esse método foram aplicados para as doenças crônicas não transmissíveis. O que seriam doenças crônicas? Quando eu falo de doenças crônicas... Mais de 3 meses. Boa, Mônica, é quando ela ultrapassa aí os mais de 3 meses. Não transmissíveis, tais como as doenças cardíaca, câncer, sobretudo nos países industrializados. Então, começou a se observar que na segunda metade do século XX, né, começou a ter uma incidência aí de doenças. Lembrando que ela não é transmissível, mas começou a crescer o número, né, de pessoas que estavam contraindo, né, acabam tendo essas doenças, tá? Nas primeiras observações epidemiológicas, John Shaw identificou o local da moradia cada pessoa que morreu por cólera em Londres, em 1848 até 1849, de 1853 a 1854, e notou uma evidência de associação entre a origem da água utilizada para beber e as mortes ocorridas. Lembrando que a cólera, muitas das vezes, ela vem através de quê? Que tipo de água? Quando se tem muito o quê? Alguém sabe? É muito esgoto a céu aberto, professora? Também, né? Que são aquelas águas o quê? Contaminadas, que são as enchentes. Então, quando começou essa história antes do Covid, não sei se vocês lembram, logo no início do ano, que estava tendo muita enchente. Eu achei que fosse voltar com força total seria realmente a cólera, a leptospirose, tá? As hepatite. A leptospirose é uma doença muito difícil de ser detectada, mas aí veio o Covid com tudo e passou também, né? Aquele índice de alagamento nas casas. Então, o que acontece? Então, começou a observar, né, quantas pessoas estavam sendo infectadas através do tipo de água que estavam sendo utilizadas. Né? Quando se tem algum alagamento, né, enche o quintal da casa todo, o que precisa fazer? Ai, gente, esqueci o nome que fala. De tirar aquela água do poço todo. Qual o nome que se dá? Drenagem? Esgotar? Isso aí, a Creuza que falou? É. Isso, acho que é isso aí mesmo, né? Que tira toda aquela água, né? Porque ela vai por baixo, acaba infiltrando. Poço de manilha, né, professora? Isso mesmo, acaba tirando. Eu lembro que assim que a gente veio morar aqui, a casa lá alagou tudo, o quintal alagou tudo, e teve que fazer isso aí, esgotar o poço, né? Tirar toda aquela água, poder vir uma água limpinha. A gente não podia beber aquela água, né? Por conta disso, por conta da cólera. Fora que também traz aí a leptospirose, lembrando que a leptospirose é uma doença muito mais difícil de ser detectada. Quando o paciente ele é diagnosticado com leptospirose, muitas das vezes ele já está na reta final e acaba vindo ao óbito, tá? Então tem que tomar muito cuidado por conta disso, tá? E a origem da água utilizadas para beber e os né? E acabam tendo que as mortes acabam sendo ocorridas aí, tá? A partir disso, Shannon comparou o número de óbitos por cólera em áreas abastecidas por diferentes companhias e verificou que as taxas de morte
foi mais alta entre as pessoas que consumiram a água fornecida pela companhia, não sei falar esse nome. Quem sabe falar? Porque eu não sei. Fala mesmo, não sei. É esse lugar aí, tá? Baseado-se nessa investigação, Sean construiu a teoria sobre a transmissão das doenças infecciosas. Em geral, surgiu, né, com que a cólera era disseminada através das águas contaminadas. Hoje a gente pode estar identificando também, né, que muitas das vezes a água contaminada, né, ou regada nas verduras, tem também aquela bactéria conhecida como Escherichia coli, ou até mesmo a H. pylori, né, que é de algo contaminado, ou de alimentos contaminados. A Escherichia coli, né, acaba tendo por conta disso, né, acaba tendo essas infecções, e a H. pylori, né, por conta da alimentação, né, que é de forma errada, mas lembrando que todo mundo tem essa bactéria aí no organismo, tá? Da H. pylori, só que uma desenvolve mais, outra não. Se não tratar, pode levar a úlcera ou até mesmo câncer por conta disso. Dessa forma, foi capaz de propor a melhorias no suprimento de água, mesmo antes da descoberta de micro-organismo, causador da cólera. Além disso, sua pesquisa teve como impacto direto sobre as políticas públicas de saúde. Ficou demonstrado que, desde 1850, os estudos epidemiológicos têm identificado as medidas apropriadas a serem adotadas em saúde pública. Então, eu comecei a contar um pouco da história, como começou, como surgiu a epidemiologia, tá? Então, por conta do índice de doença, é que se identificou, tá? Um desses fatores foi o quê? Foi a cólera por conta da água contaminada, tá? A distribuição, né, da onde vinha a companhia, né? Então, saindo do lugar, eles não sabiam que aquela água estava contaminada, então... É o quê? Vem cá, desenha perto. A Alexandra ela não tá falando comigo. Escolha desenha aqui perto da mamãe. Vai lá. Você parece que tá pegando fogo. Olha! Já ativei aqui o som. A epidemiologia, conceito. É uma ciência que utiliza métodos quantitativos para os estudos dos problemas de saúde. Então, o que seria a epidemiologia no conceito? Hashtag fica a dica, tá? É uma ciência, meia resposta, meio ponto. É uma ciência que utiliza, né, como método quantitativo. É quantas pessoas estão sendo contaminadas, quantas pessoas estão sendo infectadas, tá? E através disso, né, se obtém aí os estudos e tenta resolver aí os problemas de saúde, né? O que levou a ter, né, aí essa transmissão, essa infecção, tá? Ramo das ciências da saúde que estuda a população, ocorrência, distribuição, os fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde. Esse Pereira aqui é a referência da onde foi tirado, tá? Ele diz que o ramo da ciência da saúde estuda a população e ocorrência e distribuição de fatores determinantes de eventos relacionados, tá? Mas o conceito mesmo é a ciência que utiliza como método quantitativo para os estudos dos problemas de saúde. O negócio não quer passar. Prestem atenção. Saúde, né? Então, a gente vai começar a falar aqui da classificação, como veio cada uma delas. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, saúde é o estado completo do bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doença. Então, a saúde, né, é aquele bem-estar o quê? Ele está completo, nós estamos com saúde, tá? Doença, qualquer perturbação ou anormalidade observada no funcionamento orgânico do indivíduo ou do seu comportamento. Então, a doença vai ser qualquer tipo de alteração. Então, vocês acabaram de passar aí por saúde mental, então vocês sabem que aquilo ali, dependendo do que seja, ele vai se tornar uma doença, independente de que você esteja. Então, muitas das vezes o corpo, ele está sã, mas a mente acaba ficando o quê? Afetada. Então, aquilo ali a gente vai tratar como uma doença, tá?
Então, vocês já sabem, porque eu já falei para vocês, o que seria uma doença crônica e uma doença aguda. Crônica é quando ela ultrapassa aí os 3 meses. E aguda é a curta duração, né? É menos de 3 meses. Saúde, você está bem. Sensacional. Agora, doença é qualquer tipo de transtorno, é qualquer tipo de perturbação, é qualquer tipo de anormalidade. Foi? Epidemiologia, EPI, né, que é EPI, é sobre demo, significa população, logia, estudo. Então, aí vem a classificação, né, o que significa aí a epidemiologia. EPI é sobre, demo, população, né? Quais são as pessoas que estão doentes, tá? E logia é o estudo, é aquilo que a gente vai estudar, como a pessoa contraiu aquela doença, né? Como surgiu, a gente acaba vendo desta forma. Então, a palavra significa, né, da epidemiologia sobre população e estudo. Foi? Então, sobre a epidemiologia, a gente precisa saber as doenças e as causas, tá? O que levou o paciente a ficar doente? Por que tem aquele índice de doença acometida naquele determinado local? Será que é a água? Será que é o saneamento? Né? Será que é a higienização? Será que é a falta de vacina? Será que são os cuidados? Então, através disso que a gente consegue identificar. Hoje a gente tem aí um índice alto, né, sobre sarampo, porque muitas das vezes as mães elas não fazem a vacina do sarampo, então acaba se tendo um índice alto aí de sarampo, tanto que as crianças eram para ser vacinadas a partir de 1 ano e agora as crianças elas podem ser vacinadas a partir de 6 meses por conta do índice, né, de crianças estarem contraindo aí o vírus do sarampo. Então a gente precisa estar identificando através disso, tá? Alguma dúvida? Não? Então, vamos embora. Professora. Oi, Lauriana. Quer dizer que esse EPI é sobre, aí coloca doenças e as causas. Isso, deixa eu voltar. Olha para o slide, Laurinda. Eu tenho a palavra epidemiologia. EPI significa sobre o que eu estou dizendo, sobre que doença a gente vai estar investigando. Demo é população, porque é aquela população que vai ser atingida com determinadas doenças, tá? E logia é o estudo, né? Que a gente precisa saber a causa, o tratamento, a prevenção, para poder não sair disseminando. A gente pode colocar hoje como Covid. Lembrando que o Covid hoje, ele não tem um tratamento específico, mas a gente sabe que a forma de contágio dele é através de quê? É através de gotículas ou contato direto ou indireto. Então, quando você fala sem a máscara, essas gotículas elas vão cair. Então, quando não é feita ali uma antisepsia, você pode encostar a mão, passar a mão no rosto e ter o Covid, né? Ou que é algo mais fácil, que todo mundo manipula e que ninguém fica aí sem mexer, que é o dinheiro, né? Então, o dinheiro a gente consegue identificar que acaba sendo como um contágio aí, direto ou indireto, tá? Foi? Foi. Obrigada, professora. Nada, filha. Bom, saúde, direito de garantia por lei, né, relacionado à Constituição Federal. No artigo 196, a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante a política social e econômica que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos, o acesso universal. Vocês já tiveram coletivo, essas coisas, atendimento básico? Só para eu... Não. Não? Tá. Quando a gente fala de direito garantido da Constituição, vocês vão pegar lá em saúde coletiva o atendimento básico, né, que a gente vai falar sobre o SUS. Isso aqui acaba tendo como uma continuidade, que é o direito, tá, da população, né, ao atendimento universalizado, tá? É o direito de todos. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, quando chegar um pouquinho mais lá, coletivo ou atendimento básico, a gente vai dar mais outra frisada, tá?
Pode ser eu, pode ser a professora Carol, pode ser a professora Valéria, tá? Então, a gente fala um pouquinho mais sobre isso também, tá? Pensei que a nossa próxima matéria seria saúde coletiva, porque tinha lá no portal, eu pensei que até ia ser a Carol. Não entendi, Kiane. Lá no portal tinha uma apostila e um slide de saúde coletiva com a Carol. Pensei que até ia ser a nossa próxima matéria. Né? Mas eu não ia... Eu tô aqui, né? Eu tinha me despedido de vocês, né? Então, tô aqui. Tô aqui. Vambora. Eu me despedi de vocês, né? Cadê? Garantido mediante a política... Eu ia voltar. Quando eu penso que eu vou, tô de volta. A gente é seu carro, professora. Cara, eu vou ser muito sincera. Quando eu falo, assim, eu gosto de vocês. Eu não tenho, juro pra vocês que eu não tenho problema. Não tenho. Eu sou de boa. Entendeu? Então... Uma chave de maracujá, né? É a primeira virginiana de boa que eu conheço. Cara, vocês já viram estressada? Não. É sempre Mas assim, ó. assim, o estresse e o bom humor do virginiano anda lado a lado. Só quando faz careta, né, professora? É o quê, Laurinda? Só quando faz caretinha, né? Aí... Quando se fala um negócio assim, né? Aí... Mas, cara, eu sou... Pois é. Sou tranquila. Silvana que diga, Silvana que bate frente com isso. Cadê? A Silvana não tá aí hoje, não? Não guarda graça, não? Escutei a voz dela. Pois é. Mas, ô Creuza, sou tranquila, sou de boa mesmo. Assim, eu sou de boa até pisar no calo, né? Também tem esse negócio aí, pisou no calo aí. Eu sou mal-humorada. Verdade. Não, eu não sou mal-humorada. Eu só acho que as coisas precisam andar certo. Então, quando eu vejo que eu estou certa, ó, gente, falando da minha vida, quando eu vejo que eu estou certa e alguém pisa no calo, aí o negócio dá ruim. Ou aí quando dói, né? Dói. Ou quando as pessoas acham que eu sou bobinha, né? Eu só tenho carinha, né? Mas, como diz a minha coordenadora maravilhosa, ela fala que eu preciso ser mais esperta. Isso ela fala. E eu tô aprendendo. Então, vamos lá. Ela já é? Aí é outro difícil. sentido, Laurinda, em outro sentido, né? Em outro sentido. Então, vamos lá. No artigo 196, a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante a política social e econômica que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. É o acesso universal, igualitário, às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação de saúde. O que seria isso? Essa promoção, proteção e recuperação de saúde. Eu acho que quem participa aqui acaba não funcionando perfeitamente. Mas quando tem as US, os PSF, em cada bairrozinho ali, então o que a gente faz? A promoção de saúde é onde eu tenho a primária, secundária e terciária. O que seria isso? Quando eu vou atender o paciente dentro da casa, tá, do meu paciente, então eu preciso ver aquela atenção primária. Então, ele começou a se sentir mal. Vamos botar assim, que ele ficou acamado. Ele tem eu tenho que usar a palavra certa. Uma comorbidade. Ele não consegue se virar. Então, ele é sobrepeso. Então, para poder ele não ter uma lesão por pressão, para poder não atingir, pegar o primeiro, segundo e terceiro grau que fala, É grau ou é tipo de lesão? Estágio. Ô, garota, estágio ou... Estágio grau. Grau, cacete. Ele não, professora. Estágio ou grau, né, não? Grau o quê, Cristina? Não, peraí. É porque, professora, tem um pessoal me azucrinando que manda mensagem tentando prestar atenção na aula. Eu vou matar esse povo. Ele nunca me deixa ter aula. Quem foi que falou estágio? Eu. Estágio ou... Eu só lembro ou categoria. Eu vou arrebentar essa professora que deu fundamentos de enfermagem para vocês. Eu não, quero ela na curva.
A senhora falou de lesão por pressão, não foi isso? Aham, Cristina. Então não é estágio ou grau? Eita, feijoou aí, hein? Fez uma feijoada, hein, Cristina? Vamos lá. Quando eu falo Estado por pressão, né? Quando eu falo de lesão por pressão, eu estou falando de estágio ou categoria. Quando eu falo de grau, eu falo de queimadura. Quando eu falo de tipo, eu estou falando de diabetes, tá? Diabetes tipo 1, tipo 2, queimadura, grau 1, grau 2, grau 3. E agora a gente tem o grau 4, tá? Dependendo da literatura. Eita! E quando eu falo de lesão por pressão, eu falo de estágio ou categoria. Ai, vou até anotar isso aqui. Tá bom, professora, obrigada. Eu vou pegar essa professora de fundamentos. E o pior não é isso, o pior é que eu sei que ela deu essa matéria. Tenho certeza. O pior de tudo é isso. Então, o que acontece? Quando eu falo de promoção, é quando eu tenho que evitar que esse paciente ele piore. Então, eu tenho a primária, secundária e terciária. Se eu sei que ele não consegue se virar na cama por alguma comorbidade, né, por ele ter alguma dificuldade, eu vou orientar os familiares que ele precisa fazer mudança de decúbito. Pronto, isso é dois fatores que vão evitar que esse paciente ele tenha essa lesão. Então, eu vou evitar que ele tenha o quê? Pelo menos estágio 1, né, ou categoria 1, que vai apresentar aquela epidemia. Quando eu falo de promoção ainda, quando eu não oriento corretamente os familiares, né, para poder não chegar ao estágio 2 ou 3, né, o que vai acontecer? Ele vai piorar. Quando ele volta para mim, então, estou fazendo uma proteção para esse paciente ele não piorar, que são as minhas orientações de enfermagem. Quando chega a terciária, muitas das vezes o paciente ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico e depois eu entro com a recuperação. O que seria essa recuperação? Vamos supor que ele perde 2 membros, né, da parte do seu corpo. Então, eu tenho que inserir esse paciente de volta à sociedade. Então, eu preciso fazer uma promoção de saúde, uma proteção, que são as minhas orientações de enfermagem. Caso não seja eficaz, é quando o paciente ele volta, né, ele foi submetido a algum procedimento cirúrgico, volta para casa e eu tenho que colocar ele de volta aí à sociedade, que é a recuperação de saúde. Se eu não estiver enganada, eu falei isso com vocês também lá em saúde do adulto e do idoso, né? Porque eu tenho no Estatuto do Adulto e do Idoso, que eu até falei assim, muitas das vezes, quando ele acaba se aposentando, pode vir a depressão, porque ele acha que ele não vai servir para nada. E eu falei sobre isso, tenho quase certeza que eu falei isso para vocês também lá em saúde do adulto e do idoso. Não dei saúde do adulto e do idoso para vocês? Então, eu falo sobre isso também, tá? Então, isso aí vocês vão pegar um pouquinho mais detalhadamente lá em coletiva, tá? Sistema Único de Saúde. Essa é uma lei que vocês precisam levar para a vida. É a lei que vai cair em todos os concursos, quando a gente fala de SUS, tá? Sistema Único de Saúde, a Lei 8.880 de 19 de setembro, um dia antes do meu aniversário, de 1990. Né? O artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. É assim que funciona na prática no SUS. Não. Então, eu acho que entrou agora aqui na televisão. No jogo, foi logo no iniciozinho, acho que entre um e outro. Alguém superfaturou com a bomba infusora, né? Que ela comprou uma bomba antiga para ventilação mecânica, tá? Prefeitura de Japeri. Isso, eu só não lembrava o nome. Acabou de falar, não foi, Creuza? Tá? Então, isso acaba sendo muito complicado, né? Que é um direito do ser humano, do indivíduo. Nosso Zoom, ele vai desligar na nossa carocha. Vocês precisam me dar aquele tempinho para eu poder estar inserindo aqui de novo, tá bom? É aquele tempinho, pelo menos de 1 minutinho, para poder carregar a página do coisa, tá? Então, o que acontece?